Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E o órgão regulador de vacinas da Alemanha afirmou que o imunizante da AstraZeneca não é recomendado para maiores de 65 anos, por falta de informações sobre a eficácia nesta faixa etária. Um documento do órgão regulador especifica que os dados disponíveis são insuficientes para avaliar a eficácia das vacinas em pessoas com mais de 65 anos. Fora desta exceção, o imunizante desenvolvido em parceria com a Universidade de Oxford foi considerado tão indicado quanto as vacinas da BioNTech e da Moderna, que já foram homologadas pela União Europeia. As informações sobre a vacina britânica vão ser examinadas na sexta-feira pelo regulador europeu, que deve conceder autorização. Depois disso, cada Estado-membro do bloco é livre para emitir as próprias recomendações sobre o uso da vacina. 2 meios de comunicação da Alemanha haviam levantado dúvidas sobre a eficiência da vacina para idosos, afirmações que foram desmentidas pelo fabricante. E a vacina desenvolvida pelos laboratórios Pfizer e BioNTech mantém praticamente toda a sua eficácia contra as variantes britânicas e sul-africanas do coronavírus. Foi o que afirmaram as duas empresas em um comunicado divulgado nesta quinta-feira. Ambas as empresas informaram que os testes in vitro realizados com o vírus original e as mutações registradas não demonstraram a necessidade de uma nova vacina. Mas elas esclareceram que continuam monitorando essas variantes e que estão prontas para reagir se alguma for resistente à vacina. Os laboratórios americanos e alemão baseiam-se em um estudo de pesquisadores da Universidade do Texas e especialistas da Pfizer, apoiado pelas duas empresas e publicado em página especializada. Os autores compararam os anticorpos gerados por 20 pessoas vacinadas com as 2 doses do imunizante Pfizer-BioNTech durante os ensaios clínicos contra 3 mutações do vírus criadas em laboratório, que incluíam as principais mutações das variantes britânicas e sul-africana do vírus. Essas mutações estão localizadas na proteína spike do coronavírus, aqueles pontos muito característicos que estão em sua superfície e permitem a aderência às células humanas para penetrá-las. Os laboratórios reconheceram que a neutralização foi ligeiramente mais fraca nas mutações da variante sul-africana do que nas 3 mutações britânicas. Mas acreditam que a flexibilidade da vacina baseada na tecnologia de RNA mensageiro é apropriada para desenvolver novas versões da vacina, se necessário. Olha só, ainda falando sobre coronavírus, um instituto na Austrália analisou a resposta de quase 100 países com base nos casos confirmados, nas mortes e na capacidade de detecção. Brasil e Estados Unidos estão no final da lista. O Instituto colocou a Nova Zelândia como o país que deu a melhor resposta à pandemia do coronavírus, com fechamento de fronteiras, lockdowns pontuais e um estrito programa de testagem. A Nova Zelândia é seguida por Vietnã, Taiwan, Tailândia, Chipre, Ruanda, Islândia e Austrália. Do outro lado da tabela, em último lugar, aparece o Brasil, com mais de 220 mil mortes confirmadas. Antes do Brasil, aparecem México, Colômbia, Irã, Estados Unidos e Bolívia. O melhor país latino-americano no ranking é o Uruguai, em 12º lugar. E da União Europeia, a mais bem colocada é a Letônia, na 9ª colocação. A Alemanha, maior economia do bloco e que conseguiu controlar a primeira onda da Covid-19 com relativo sucesso, viu as mortes dispararem desde o fim de 2020. O país ocupa a posição de número 55 na lista de 98 países avaliados. Os autores afirmaram que a China não está incluída na lista por falta de dados de diagnóstico disponíveis ao público. A Organização Mundial da Saúde informou que a variante brasileira do coronavírus foi detectada em mais 6 países e está agora oficialmente presente em 8. O governo colombiano decidiu suspender por 30 dias, a partir de amanhã,
todos os voos do Brasil para tentar conter a disseminação da nova cepa. A Colômbia se une a Portugal, Turquia, Marrocos e Peru entre as nações que já restringiram os voos com o Brasil. Fica, portanto, restrito, a partir de sexta-feira, voos de passageiros do Brasil para a Colômbia. O transporte de carga permanece intacto. Os viajantes que chegaram procedentes do Brasil entre 18 e 27 de janeiro já estão de quarentena por 14 dias. Além disso, o governo colombiano informou que será intensificado o monitoramento da situação epidemiológica na vasta fronteira amazônica entre os dois países. A Alemanha também já anunciou que planeja uma redução drástica do tráfego aéreo com Reino Unido, África do Sul, Portugal e Brasil. Berlim considera que esses são os países mais afetados pelas novas variantes do coronavírus. E São Paulo quer usar todas as vacinas disponíveis na primeira dose. A ideia é garantir imunização a todos os profissionais da saúde do estado. Para usar sem reserva todas as doses da vacina disponíveis, o governo de São Paulo enviou um ofício ao Ministério da Saúde solicitando a autorização. A intenção é garantir que todos os profissionais de saúde tomem ao menos uma dose. Até agora, a orientação do governo federal era para que os estados distribuíssem aos municípios só metade do lote da Coronavac para garantir a segunda aplicação. Mas a medida foi pensada por causa da necessidade imediata de ampliação do processo de vacinação e da quantidade insuficiente de imunizantes enviados pelo Ministério da Saúde. A diretriz do Programa Nacional de Imunização recomenda que a vacina seja aplicada em 2 doses em um intervalo entre 14 e 28 dias. E a bula da Coronavac, divulgada pelo Instituto Butantan, também diz que o intervalo entre a primeira e a segunda dose deve ficar entre 2 e 4 semanas. Só no estado de São Paulo, a estimativa é que tenha 1,5 milhão de profissionais de saúde no grupo prioritário. Com isso, seriam necessárias 3 milhões de doses da vacina, considerando as 2 aplicações. E, no total, São Paulo tem cerca de 9 milhões de pessoas com prioridade para a imunização. Além dos profissionais da saúde, estão no grupo povos indígenas, quilombolas e idosos. E para encerrar, em Mato Grosso do Sul, depois de uma pesquisa interna entre os funcionários, um cartório de Campo Grande decidiu oferecer um curso de como adotar a educação financeira e economizar em tempos de pandemia. Acompanhe. Pietro Luigi Presta tem 17 anos, é auxiliar de cartório. Começou como estagiário e com o primeiro salário... Comprei um celular, foi a primeira coisa que eu fiz. E o restante eu fui gastando em coisas que eu não precisava, olhando o que eu achava, bom, eu vou comprar até acabar o salário. Depois da pesquisa realizada com os colaboradores, o RH percebeu que faltava um item importante: educação financeira. Por isso, o cartório decidiu investir no curso de finanças pessoais. Não importa o valor que se ganha, né? O que importa é como você administra esse dinheiro. Independente se a pessoa recebe um salário mínimo ou se ela recebe um salário de juiz, né? Então, se ela não administra bem as finanças dela, com certeza ela vai viver endividada. O tema do curso é Meu Salário, Minhas Regras. São orientações baseadas em planejamento, com metas objetivas tanto para o campo pessoal quanto profissional, traçadas de forma concreta e não apenas emocionais. O curso online tem uma linguagem simples e descontraída. Se você marcou sim para a maioria dessas perguntas, então você está no lugar certo. Mesmo sendo à distância, a mediação é presencial com atividades intercaladas. É muito dinâmica, é bem assertiva, desenvolver os colaboradores para que eles possam ter possibilidade de conquistar suas metas, seus sonhos. Depois que Pietro foi efetivado, percebeu a importância de poupar e pensar em sonhos maiores. O meu maior desejo é ter realmente o carro próprio, né, e a casa própria. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Uma ótima tarde para você.